Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguém tem motivo de dizer glória a Deus? Muito feliz por esta noite poder fazer parte deste culto. Muito feliz vendo pessoas conhecidas, rostinhos conhecidos. Antes de mais nada, render considerações à vida do pastor Jonadab, a sua esposa, toda a sua família, que de forma peculiar nos convidou. E assim eu quero deixar a minha consideração, dizendo que Deus o prospere e que a bênção do céu esteja por sua casa e por sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo 1. No princípio era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais uma vez, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de tomar assento, se tem alguém no seu lado, você olha para ele, olha para ela, dá um sorriso colgate para ele e diga para ele ou para ela: a ideia... Não, você não disse. Diga: a ideia é cordeiro. Diga: a ideia é cordeiro. Tomem assentos. Glória a Deus. Senhores e senhoras, o capítulo que nós acabamos de ler é um capítulo muito interessante. É um versículo muito lindo. E eu tenho uma palavra profética esta noite. Alguém acredita em palavra profética aqui? Através da criação, Deus se revelou ao homem. Foi no Ágia de Gênesis, que corresponde ao verbo hebraico barar, e significa criar do nada, que criando o eterno se revelava ao homem. Deus se revelava ao homem. No entanto, o texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais lindos que a Bíblia Sagrada acerca dele discorre, porque este texto é um texto muito conhecido de nós. Exatamente o texto central para nós, justamente porque verbo é a palavra grega logos, que significa literalmente palavra. Então nós entendemos que o texto está na ordem correta. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Oh glória! Cainã, no princípio quem era a palavra? No princípio a palavra não era. A palavra é Jesus. Jesus é mais do que uma expressão de alguém que se fala. E quem é que Jesus é? Jesus é Deus em ação. Primeiro, criando o mundo. Segundo, se revelando ao homem. Terceiro, salvando a humanidade. Porque Ele é a palavra. Só quem acredita que Jesus é a palavra, uma mão para o céu e dizendo glória a Deus. Deus se revela ao homem de duas maneiras, ou Deus se revela ao homem de duas formas. Qual é a primeira forma de Deus se revelar ao homem? A primeira forma de Deus se revelar ao homem
é através da palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Ora, o autor de Romanos já dizia: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E noutro lugar ainda alguém ratifica: e a verdade é Jesus, porque ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. João ainda diz: conhecereis esta verdade, e a verdade vos libertará. Oh glória! A segunda maneira de Deus se revelar ao homem é através de sua palavra, desta vez viva. A palavra viva chamada Jesus. Oh glória! Eu gosto disso porque o texto é exatamente o que eu estou dizendo. Era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se é Deus quem cria no princípio os céus e a terra, então o próprio Deus no princípio estava. Cainã, qual é a primeira pessoa do princípio? O próprio Deus criando? Sim, o próprio Deus no princípio ele estava. Só que nós precisamos entender que Deus do princípio não estava sozinho. O texto diz: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ei, perceba que no princípio Deus não está só. O Espírito estava no princípio. Só que entenda uma coisa. Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra no princípio. Aí chega no verso 2. Está um colapso terrível. Alguém lê o texto e o texto é: mas, ou, e, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E a pergunta é, senhores e senhoras, como pode o Deus da perfeição no 1 tornar-se imperfeito no 2? No 2 está sem forma, está vazia, trevas por sobre o abismo. Quem é este Deus que no 1 se mostra perfeito e no 2 se mostra imperfeito? A resposta é explícita. Deus é o mesmo, glória. Ele é o Deus da perfeição, porque é imutável. Mas o que foi que aconteceu para no 2 o colapso vir à tona? Ocorre que os nossos entendedores de Bíblia, os nossos sábios, dizem que quando Lúcifer está no céu, ele vai ser lançado de cima para baixo, de modo que, quando ele é lançado de cima para baixo, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo. Concordem comigo numa coisa, alguém me ouve? Diga amém. Concordem comigo numa coisa: Deus é Deus de perfeição, mas o texto diz: e o diabo vem, senão para matar, roubar, destruir. Quais são os 3 defeitos na criação? A terra fica sem forma, vazia, trevas cobrem o abismo. Alguém olha para lá e diz: é Deus que deixa imperfeito. Deus não deixou imperfeito. E o que é que acontece? Acontece que Satanás queria destruir, deixou sem forma, deixou vazia, deixou escura. Só que eu vim aqui profetizar que o período do mais está chegando na vida de alguém. Alguém acredita que Deus está chegando aqui esta noite? Enquanto alguém está olhando e dizendo: a terra vai ficar escura, vai ficar vazia e vai ficar feia, quem é que está andando em direção a ela? O Espírito
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Levanta uma mão direita para o céu para receber o que eu vim trazer. Deus me disse: Cainã, profetiza aqui. Eu vou profetizar. Alguém está pensando que tua casa vai ficar vazia, vai ficar sem forma, vai ficar escura. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus e te dizer: o mar está chegando por aí, mais cedo ou mais tarde. Olha o Espírito se movimentando na tua casa, olha o Espírito se movimentando na tua saúde. Alguém pode levantar a mão e dizer: glória. Eu estou sentindo a presença do Deus que faz milagres aqui esta noite, gente. Deus estava no princípio, o Espírito estava no princípio. Mas cadê Jesus? Onde é que Jesus está no princípio? Precisamos entender uma coisa. Precisamos entender que Deus é Deus de princípios. Precisamos entender que o Espírito é Deus de princípios. Jesus também é Deus de princípios. Mas aonde está Jesus? Sobre ele, o proverbista escreveu dizendo: eu estava lá. Vou repetir. Sobre Jesus. Alguém diz: aonde ele está? Na criação, Deus está. Na criação, o Espírito está. Mas cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Aí o proverbista escreve a respeito dele dizendo: eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo. Olha o texto: antes de haver oceanos eu estava, antes que os montes fossem firmados eu estava, antes que se fizesse a terra eu estava. Aí Jesus desce na boca do próprio proverbista e começa a dizer: então eu estava com ele, estava com ele, estava com ele, e era o seu arquiteto. Deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite. Teve gente que veio para o culto pensando que veio sozinho, mas eu tenho uma notícia do céu esta noite: você só saiu da tua casa porque ele estava com você. Você só entrou aqui porque ele estava com você. E se eu fosse você, levantava a mão, porque até agora não deixou de estar com você. Oh, glória. A notícia do céu, pastor Jonadab, é uma: se no princípio Deus estava, se no princípio o Espírito estava, se no princípio Jesus estava, imagina se ele não está na tua casa. Alguém disse: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas crente que tem Deus na vida não é atingido. Ali eu estou vendo alguém que vai começar da glória aí essa noite. A ideia é cordeiro. Vou repetir. A ideia é cordeiro. Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque onde estiverem 2 ou 3, eu já vi alguém ali, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio. Só crente que tem Deus no meio vai levantar a mão. Está na hora de Deus voltar para o meio lá na tua casa. Está na hora de Deus voltar para o meio na tua saúde. Estou vendo alguém ali que tem Deus na vida. Só quem tem Deus na vida vai dizer aleluia, vai exaltar a ele, oh glória. Jesus estava no princípio. Só que o texto também nos demarca acerca do próprio verbo. E nós precisamos entender que a ideia é cordeiro. No 3, a ideia 1, 2, 3, a ideia é cordeiro. A ideia é cordeiro no texto. E o logos que dá significância à palavra, usando o verbo, também dá significância a uma ideia expressa,
ou a expressão de uma ideia. Gente, o detalhe do texto é que ninguém pode matar numa ideia. Ninguém pode ferir uma ideia. Afinal, nós precisamos de ideias para existir. Porque nós somos uma ideia. Nós precisamos de ideia. E o que é uma ideia? Observe. Que ideia é tudo aquilo que está na sua mente? Eu não consigo enxergar a sua ideia. Eu enxergo os ternos bonitos dos pastores que me ladeiam, mas as suas ideias eu não enxergo. Você não enxerga a minha ideia? Porque ideias são coisas importantes. Perceba que é exatamente por isso que Satanás tem tanta raiva da igreja. Satanás queria destruir a igreja, mas não pode. Aonde é que alguém já se viu destruir uma ideia? Ninguém pode destruir. Ninguém destrói a sua ideia. Perceba que Satanás, tudo que ele quer é matar a igreja, é arrancar a igreja, é destruir a igreja. Só que o detalhe importante aqui é que igreja nunca começou na terra. Vou repetir, igreja nunca começou na terra. Na verdade, a igreja é a ideia do céu. A ideia que é a igreja começou na cabeça de Deus. Eu vou te mostrar isso aqui. Basta que você leia o texto na pessoa de Mateus, capítulo de número 16. Olha Jesus o que ele diz. Jesus diz: por cima desta pedra edificarei a minha igreja. Espera lá, Jesus está narrando a sua ideia em prática. Vou repetir: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele termina: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que edifica a igreja? Olha o que Jesus faz no texto. Ele está movimentando o texto só para te mostrar que você é ideia de Deus, que você não começou na terra. Aí ele diz: eu sou uma rocha. Ele é Deus, gente. Como é que um Deus desce na terra e olha para a cara do homem dizendo: eu sou uma rocha? Era para parecer negativo, mas não é nada. Jesus dizendo: você quer saber da onde você veio? Você não veio do acaso, você não veio de experimento. E de onde é que eu vim? Você veio da cabeça de Deus. É por isso que tem gente que vem para cá e para o ministério, tenta desistir, vai parar de cantar. Só que o detalhe: não adianta parar de vir na igreja, não adianta parar de cantar, parar de ministrar. Porque é, Cainã, que não adianta? É porque você já está na cabeça do Pai faz tempo. E queira Satanás ou não, você mora na rocha. Ali eu estou vendo alguém que é habitante da rocha. Levanta a mão e exalta o Coramaia. Você já está na rocha. Esses dias, pastor Jonadab, eu vi alguém me dizendo: Cainã, eu estou com uma vontade de deixar ministério. Passou uma semana, é amigo meu. Eu olhei para a cara dele pregando mais do que eu. Eu disse: eu já sei por que é que ele não para. É porque ele mora na rocha. Ele já está na rocha. Estou sentindo a presença do Cordeiro aqui, gente. As ideias resolvem os problemas que nós temos. E eu gosto disso. Leia o texto através do conceito usado de uma ideia. O texto não será verbo, o texto será ideia. E o texto dirá: e no princípio era a ideia expressa de Deus. E Deus era a sua própria ideia. E Deus criou tudo por meio de sua ideia.
João quem diz, no princípio era a ideia estava com Deus e a ideia era o próprio Deus. Perceba que no capítulo 1, verso 14 de João está a seguinte expressão: ele se fez carne e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João diz, eu vi a ideia encarnando-se. Cainã, como conhecer a ideia de Deus? Basta que você estude Jesus. Para conhecer a ideia de Deus, caminhe com Jesus, se entregue a Jesus, seja salvo por Jesus. Oh glória! Eu gosto muito do texto, porque a ideia também é traduzida por verbo, e este é um detalhe do texto. O que são ideias? Tudo aquilo que está em cima. Quando você quer expor a sua ideia, o que é que você faz? Você fala a sua ideia. O segredo é que quando o homem fala na terra, a sua palavra é tão importante que na sua palavra contém suas ideias. Vou repetir, quando você fala, é tão importante a sua fala que nas suas palavras contém as suas ideias. Você quer ver uma coisa? Deus vai expressar a sua ideia ao mundo usando as palavras. Olha para cá. Aí Mateus descreve dizendo, e eis que uma voz do céu dizia, peraí, a voz não é da terra. Se a voz é do céu, é o próprio Deus se expondo ao mundo, ou expondo a sua ideia. Ele dizia, e eis que uma voz do céu dizia, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. É por isso que ele foi conhecido como o verbo de Deus. Aleluia. Só que em Apocalipse nós vemos uma coisa, queridos, aprenda com Davi. Davi entendeu o fator ideia. E aí a guerra de Davi não se resume em pontapé. A guerra de Davi, Lucas, se resume na ideia. Perceba que o gigante Golias vem na direção de Davi. Você aprende com Davi. Aí a Bíblia diz que Golias vem com escudo, com lança, vem com couraça. Só que quando olhamos para Davi, vamos aprender com ele. Davi não tem escudo, Davi não tem couraça, Davi não tem espada. E o que é que Davi tem? Gente, olha o texto. Davi diz, Golias, tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas a minha guerra eu não venço com arma. Eu porém vou a ti no nome do Senhor. 12. Eu nunca vi alguém guerrear com ideia, mas a igreja no século 21 está guerreando faz 2000 anos e Satanás não pode com ela. Oh, aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Oramaia cantorabara sicarabaia. Eu estou sentindo Deus na vida desta igreja aqui. Pega na mão do irmão que está na direita, na mão do irmão que está na esquerda. Se não tiver, adora do mesmo jeito. Pega na mão dele, chacoalhe a mão dele aí e diga bem forte, crente apagado. Apaga quem está do lado. Eu vim pregar para uma igreja viva e acesa no Cordeiro. E a palavra do céu é esta: se for preciso, vá no nome do Deus dos exércitos, mas não esqueça-se da ideia, não esqueça-se do Cordeiro. Alguém tem glória na vida, alguém tem glória na vida. Só quem tem mão para levantar e boca para adorar, enche a casa de glória. Recebe o Cordeiro. Todavia, em Gênesis, vai ser morto um cordeiro. E o livro descreve
O período em que o cordeiro foi morto, o texto diz, cordeiro morto, antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. Só que no Éden, Adão vai pecar. Quando come do fruto proibido, a única restrição do arvoredo, a única restrição do jardim é, na árvore que está no meio do jardim Adão, não toca. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva cai, Adão cai, e então a morte se aproxima do jardim. Eu acho lindo. A morte aproxima-se do jardim, e o lindo é o que o texto diz. Aí o texto diz, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, Adão, onde estás? Parece irônico o Deus que é onipresente descer no jardim e se submeter à busca humana, dizendo, Adão, aonde você está? Me parece algo familiar quando Mateus 2 descreve que o período da morte atravessa séculos. Chega em Mateus. Quando chega em Mateus, os homens estão gritando e dizendo, aonde está? Os homens não procuram Adão, é a falta do Deus do jardim, quando a morte lhes aparece e lhes acomete, que grita dentro do homem, vocês precisam do cordeiro. Perceba, gente, olha para cá, o cordeiro morreu no jardim, Deus em pessoa desce no jardim, Deus mata um animal, com um animal faz peles, tece peles para Adão e para Eva. É Deus dizendo, o meu filho vai vir, e quando o meu filho vir, será ele que irá extirpar a morte do homem. O homem peca e cai no jardim. Quando o homem peca no jardim, Deus diz, da semente de uma mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Mas levanto-me a perguntar-lhe, senhores, aonde estava o cordeiro? Aonde estava o cordeiro? Quem era aquele cordeiro? Moisés, aonde estava o cordeiro? E Moisés não responde. Abraão, aonde está o cordeiro? Quem é o cordeiro? Abraão. Abraão não responde. Isaac sabe quem é? Não sabe. Os 12 de Jacó, ninguém sabe quem é o cordeiro. Você pergunta a Josué, Josué, aonde está? Quem é o cordeiro? Josué não sabe. Os profetas, ninguém sabe aonde estava o cordeiro. Aí Deus desce no Éden, lança profecia dizendo que alguém vai nascer. É Deus antecipando o advento do filho, o advento do cordeiro na pessoa do filho, o verbo encarnado. Cainã, a pergunta que não se cala é, por quê? A ideia é cordeiro. Deus olha para a mulher e diz, Satanás, a mesma mulher que você fizeste o pecado entrar no homem, eu vou usá-la para fazer o pecado sair dele. Aí a Bíblia diz que Eva vai começar a gerar. Eva gera Sete gera Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Malalalel, Malalalel gera Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Arfaxade, Arfaxade
Isaac gerou a Eber, Eber gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou a Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliasar, Eliasar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Aí nasceu José, José casou-se com Maria e gerou Jesus, a semente da mulher. João Batista está no deserto dizendo: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quando avista o horizonte, alguém está palmilhando em direção a ele. Ei, não tem voz, mas é o Cordeiro. Não tem palavra, não tem feitura, mas é o Cordeiro. É filho de carpinteiro, mas é o Cordeiro. O Cordeiro se aproxima e João para. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém levanta, fica de pé, exalta, adora. Só quem adora o Cordeiro, só quem adora o Cordeiro, só quem adora o Cordeiro. Deixa eu dizer uma verdade: a nossa igreja não precisa de grande pregador, a igreja precisa de palavra e presença do Espírito. Pega na mão de alguém agora, pega na mão de alguém agora. Se o Cordeiro não veio, nós vamos até ele. Já fechou o olho, meu filho? Já fechou o olho, minha filha? Deus está dizendo: Cainã, agora me dê 30 segundos, porque à medida que o meu povo adora o Cordeiro, eu vou descer na nave da igreja, eu vou quebrar protocolo, porque a ideia é Cordeiro, é Cordeiro. Só quem adora o Cordeiro, uma direita bem alta. Só quem adora o Cordeiro, uma esquerda também. Está na hora de você cantar, mas cantar o Cordeiro. Está na hora de pregar, mas pregar o Cordeiro. Só quem prega Cordeiro, só quem adora o Cordeiro Messias. Está na hora dos pregadores viverem Cordeiro. Olha lá, tem alguém recebendo na direita. Sinta a presença do Cordeiro agora. Sinta a presença do Cordeiro agora. Sinta a presença do Cordeiro agora. João Batista está no deserto.